Agora eu vou pedir para o Ministério de Música ministrar uma canção do Espírito Santo. Nós estamos num momento muito importante, que nós estamos desde manhã em oração, e eu quero assim louvar a Deus por esse novo período agora da tarde, louvar a Deus pela vida de você que nos ouve, nos assiste de todo o Brasil. Alguns não me conhecem, meu nome é Vanderlei, estou na Arquidiocese de Campinas, e Deus seja louvado por esse convite, e nós estamos trabalhando o tema: a oração do justo tem grande eficácia, tem muito poder. E para a gente iniciar essa tarde, nós vamos clamar a força e o poder do Espírito Santo. Que diz a palavra que muitas vezes você, nós não sabemos orar, nem pedir como convém. Tem momentos que nós não sabemos orar, nem pedir como convém. Aí meu irmão, você minha irmã, aí sim, aí vem o Paráclito, vem a força, aí vem aquela brisa suave e mansa que penetra nas nossas entranhas, faz uma varredura em nós, coleta todos esses pedidos e com gemidos inefáveis entrega a Deus. E agora nós vamos por esse caminho, pela força que tem nos assistido, que tem assistido a Rede Século XXI, que tem assistido, dado assistência à nossa igreja, ao Papa Francisco, a Igreja Particular de Campinas, na pessoa de Dom Ayrton, aqui a Associação do Senhor Jesus, na pessoa do Padre Eduardo, a irmã, enfim, todas as pessoas que têm uma grande missão aqui na Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. Amados e amadas de todo o Brasil, nós vamos clamar essa força restauradora, essa força que o Laércio falou com muita sabedoria. Ele falou: olha, vocês não se dispersem, fiquem aqui, fiquem em oração, que eu vou derramar sobre vocês uma força, para que vocês possam testemunhar. E essa força que nós queremos, eu convido a vocês que estão aqui, e os de casa, aqueles que puderem, clamem o Espírito Santo. Fiquemos de pé e clamemos essa força restauradora do Santo Espírito de Deus agindo em nossa vida. Tu vinde, força, orar em mim. Clame o Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vem te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Peça com toda a força, incendeia. Força, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, força, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Queridos, coloque a mão sobre a tua cabeça. Coloque a mão, isso. E os que estão em casa, se for possível, também coloque. Queridos, todos nós, independente de classe social, somos dotados de faculdades mentais. E agora nós vamos clamar sobre as nossas faculdades mentais, que faz parte e nos compõe. Espírito Santo, vem sobre cada um de nós.
Abençoa, Senhor, todas as áreas, em todas as áreas de nossas faculdades mentais. Vem, Espírito Santo, como tu disseste, Jesus, não se dispersem, fiquem em oração, e eu derramarei sobre vós uma força para que vocês sejam minhas testemunhas. E a Rede Século XXI tem testemunhado, e por esse veículo que comunica, que anuncia a palavra, também eu peço essa graça sobre o Padre Eduardo, que é o mentor. Ele foi iluminado por essa obra, e ele tem dado sequência a essa obra, e nós nos regozijamos na presença de Deus, porque Jesus derramou essa graça do Espírito sobre toda essa associação, e essa associação tem espalhado essa graça do Espírito Santo, esse Pentecostes perene. Minha irmã, você que está em casa, clame sobre você, sobre a tua vida. Fala, Espírito Santo, vem sobre a minha fragilidade. Vem e renova o meu batismo, os sacramentos da iniciação cristã. Renova os sacramentos que eu estou vivendo. Peça. Fala, Espírito Santo, renova o meu batismo, que o meu batismo seja revisitado nessa tarde, que o meu batismo seja renovado, não mais um batismo sacramental, não, mas uma nova efusão, uma nova experiência. Que o meu batismo, queridos, que ocorreu lá nas terras do Rio Grande, e o teu batismo que fora lá onde você mora, na tua cidade, seja revisitado. Eu quero louvar a Deus por esse derramar do Espírito Santo, por essa efusão grandiosa sobre a tua vida, meu irmão, e sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Fala, Espírito Santo, renova as minhas sensações vitais, renova-me, me dê um espírito de firmeza, de ousadia, não um espírito de fracasso, não um espírito de desertar, mas um espírito de fortaleza. Que esse espírito for o mesmo espírito que ressuscitou Jesus, e Jesus é o general vencedor. Nós temos um general e ele venceu, e esse general é Jesus, pela força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, derramai, Senhor, sobre essas vidas, derrama a bênção, derrama unção de cura, unção de poder sobre essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre cada uma dessas pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, sobre os ouvintes, que o alcance da Rede Século XXI, que as minhas palavras, elas cheguem até os teus ouvidos, e nesse momento o teu batismo seja revisitado de uma forma amorosa, de uma forma companheira, de uma forma com que você se sinta amado, você se sinta na paz. Que nesse momento o Espírito Santo traga a você uma paz que o mundo não tem a dar a cada um de nós. Por vezes o mundo não nos conquista porque ele não nos traz paz, e eu peço essa paz ao teu coração, essa bênção, essa cura, que seja abençoada a tua área neurológica, as pessoas que passam por problemas dos mais diversos, dentre eles as situações de síndrome do pânico. Vá pedindo, minha irmã, sobre todas as áreas que te compõem. Clama essa graça, que Jesus vá te abençoar. Sim, amados, é necessário orar. Diz que a oração do justo tem uma grande eficácia, e pela oração da fé muitos são curados, são restaurados. Derrama, Espírito Santo, a unção da cura e do poder nesse lugar. Você, meu querido, que nos ouve,
que nos assiste de lugares tão distantes, vá pedindo uma graça. Sim, queridos e queridas, diz na palavra, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele está no meio de nós, e Ele está ouvindo o teu clamor. Clame ao Senhor essa graça em tua vida. Clame ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Força, os braços e clame. Incendeia minha alma. Clame, abre o teu coração, minha irmã. Incendeia minha alma. Abra a tua mente. Incendeia Desarma-te. minha alma. Retira aquilo que te está aprisionado, aquele que não te deixa abrir-te ao coração amoroso de Deus. Vem, Espírito, incendeia minha vida. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Queridos, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Quero dizer a todos que nos ouvem, João Paulo II, ele fez uma visita a Cracóvia. Depois, claro, né? Depois, lógico, enquanto ele era bispo, papa, ele voltou lá à cidade natal dele, a Cracóvia. E ele quis visitar a cidade onde ele participava da paróquia. Enfim, ele chegou lá, o padre da paróquia o recebeu, e ele quis ir aonde? Prestem bem atenção nesse detalhe. Muitas vezes nós não valorizamos, não porque não queremos, mas porque muitas vezes falta-nos também o conhecimento disso. Sabemos da sua importância primordial. Papa João Paulo II entrou na igreja, louvou a Deus, agradeceu. E o que aconteceu? Ele chegou para o pároco, olhou, ele falou, eu quero ir lá na pia batismal. Vocês sabem que em algumas igrejas mais antigas tem uma pia grande de mármore, tem até uma tampa em cima, um cuidado, né? O que ele fez? Ele chegou na igreja, ele ajoelhou-se ao lado da pia batismal, atenção, colocou os 2 braços em cima da pia batismal e começou a orar, começou a rezar. Papa João Paulo II, Carol Voltia. Começou a rezar. Orou, rezou. Aí a pouco ele levantou-se. O pároco, atual pároco, ele o abraçou. E ao lado da pia batismal, ele olhou para o pároco e falou assim, aqui começou toda a minha história. Vocês entenderam? Na pia batismal começou toda a história do Papa João Paulo II. E ele foi lá naquele lugar que deu início a todo esse caminhar, na sua vocação, enfim, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Ele abraçou, com os olhos com lágrimas, abraçou o pároco e falou, aqui começou a minha história. Amados e amadas, queridos de Deus, você que nos assiste, algumas pessoas, quem sabe, estão me ouvindo pela primeira vez. Sou apenas um homem comum, mas fui batizado no Espírito Santo de Deus. Esse nosso Deus que nos ama derramou em nós uma medida bem calcada e transbordante do seu Espírito. Sentem-se, por favor, queridos e queridas. Amados de Deus, vocês que nos assistem de casa.
Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me impulsionou. A minha vida também teve início em uma pia batismal, numa zona rural, lá do Rio Grande do Sul, onde fora realizado o meu sacramento do batismo, do crisma, perdão. Batizei criança, mas depois o crisma e a primeira Eucaristia foram juntos, porque lá é um lugar distante, lá longe. Esse Espírito Santo, que fora dado a mim enquanto criança, está fazendo isso que vocês estão vendo em minha vida, e é por isso que eu pedi que vocês pedissem que o Espírito Santo viesse em socorro das nossas fraquezas, mas muito mais que isso, que o teu batismo fosse revisitado, que a tua alma fosse revisitada, que mesmo nessa situação difícil, você está sendo revisitado. João Paulo II, quando ele abraça a pia batismal, vocês imaginam os pensamentos daquele homem? Na pia batismal, imagina naquele lugar, aquele grande mistério ocorreu numa pia, e lá, quem sabe ele viu, puxa vida, foi aqui, a minha história ocorreu aqui. Amados, a nossa história se deu nesse início com esse batismo, com essa graça do Espírito Santo, viver essa cultura de Pentecostes, gente. Viver essa cultura de Pentecostes, viver o batismo no Espírito Santo. É isso que nos impulsiona, amados e amadas. É isso que nos impulsiona. É isso que faz com que cada um de nós não nos percamos. Nós não nos percamos. O quê? É essa graça que restaura. Ela vai na originalidade do meu ser, do teu ser, e transforma a minha vida e me coloca a caminho. Eu não sou uma pessoa estática. O Espírito Santo não é estático, ele movimenta. Por isso que a nossa igreja, pela graça de Deus, ela é uma igreja em movimento, em constante missão e em movimento. Isso é graça. Portanto, queridos e queridas de Deus, tudo se desenvolve na igreja e em nossa vida sob a assistência e o operar do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, eu quero dizer ao coração de vocês uma coisa muito importante. Eu não tenho capacidade para dois amores. Atenção, eu não tenho capacidade para dois amores. Eu só tenho capacidade para um amor, que é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que o Espírito Santo tem mostrado. Não que eu não ame meus filhos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não que eu deixe de amar os meus netos, não que eu deixei de amar a minha esposa. Mas o ser humano não tem como amar, ter muitos amores. Porque o amor maior é Deus. Se você ama a Deus, tudo o mais vai ser dado por acréscimo a você. Amém? Sim ou não? Então, queridos, não queiram ter muitos amores. Não queiram. Tenham apenas um amor, que é Deus. Deus dará a você, Deus conquistará teu coração e dará a você todo o amparo necessário na tua convivência, nas tuas relações familiares, nas tuas amizades, como você vai se postar na sociedade. Deus vai te iluminar, aqui você tem um discernimento quanto à tua vocação, aos teus caminhos,
Embora muitas vezes a gente tenha visto pessoas, muitas vezes, que não conseguem ter uma visibilidade, um discernimento da sua vocação. E uma das coisas, eu me lembro, na última reunião que nós tivemos na coordenada de pastoral em Campinas, Dom Ayrton falou assim: gente, a pessoa que se não tiver uma experiência com Deus, ela não conseguirá ter uma experiência de felicidade no mundo. Vocês entenderam? Quando você tem uma experiência com Deus, e você tem aquela experiência dessa proximidade de Deus na tua vida, você vai ser feliz na tua vida. Vocês estão entendendo a colocação do bispo? Devemos ter uma experiência com todos os documentos da igreja. E o que é? A igreja é o depósito de fé. Os dogmas, os ensinamentos não nos levam para a igreja, mas a igreja me leva para Jesus. Você entende? Ela me mostra o caminho da salvação, ela me orienta. Isso é a graça de Deus, isso é o operar do Espírito. Vocês entendem, queridos? Então, essa ação do Espírito Santo faz com que eu me coloque na sociedade como uma igreja viva. E o desenvolvimento dentro da igreja, da minha vida, na minha família, a gente vê os valores, as virtudes do Espírito Santo ocorrendo em nossas casas. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Amém? Essa é a nossa oração. Quando entramos dentro de casa, eu sei em quem eu coloquei a minha família. A confiança de quem? É do Senhor. Querido, se Ele me trouxe diante da Rede Século XXI, é porque Ele quer abençoar e falar com muitas pessoas. E é isso que a Rede Século XXI tem feito. Ela tem falado a milhares de pessoas. Eu sei disso porque quando eu vou ao Rio Grande do Sul, lá mais antena parabólica, por conta da Serra Gaúcha e mesmo em Minas Gerais, em alguns outros estados, que por conta da sintonia, a gente vê aquelas antenas parabólicas e outras também de assinatura, mas lá naqueles morros do Rio Grande do Sul, eu vejo as antenas e eles assistem a programação da Rede Século XXI. Então, a Rede Século XXI está em todos os lugares. Por quê? É operar do Espírito Santo. Isso é operar. Queridos, qual é o meu nome e qual é o seu nome? O convite, gente, é para você. Ele é pessoal. Deus, Ele está aqui no meio de cada um de nós. A palavra que eu vos tenho anunciado, amados e amadas de hoje, eu tenho certeza que essa palavra cumprirá o seu papel. A palavra, ela cumpre o seu papel, queridos, trazendo paz e tranquilidade no nosso coração. A palavra, ela traz paz, tranquilidade no coração. E a gente sai com uma confiança. Então, eu havia desde o início, e eu falei para o Laércio, Laércio, você é uma das pessoas na minha vida, e tantas outras também, que foram como que um remédio para a minha vida. Tem muitas pessoas na sua vida que foram um remédio. Por uma palavra, porque a pessoa de oração. A pessoa que tem uma comunhão com Deus, ela sempre tem uma palavra amiga. Tem ou não tem? Quando a pessoa vem até você, você ouve, você se compadece, você fica ouvindo e você tem uma palavra de consolo para essa pessoa. Por isso que eu falei, não só Laércio, mas tantos, o padre Eduardo, a irmã e tantos outros sacerdotes, pessoas da igreja, foram um remédio para a minha vida. Eu estava precisando de um remédio diferente, que não com a química utilizada, que é boa, mas existem momentos que não são os remédios, não é verdade, do mundo, da indústria farmacêutica que eu necessito. É um outro remédio, é uma coisa diferente. E essa coisa diferente vem de Deus, vem do nosso Deus.
Quantas pessoas, em determinados momentos na minha vida e dentro das lamúrias que nós temos, a pessoa fala: acalma teu coração, acalma. Deus há de te abençoar. Deus há de tirar dessa situação que você vive. Você olha para a pessoa e fala: é verdade, você precisa desse remédio, dessa palavra. Portanto, queridos, esse programa Louvemos o Senhor, ele tem sido, não que nós somos curados, como diz a palavra, com unguento, com óleo, mas pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus anunciada, as orações que são feitas, as pessoas recebem essa graça. Tem um bispo e doutor da igreja, ele chama Santo Ambrósio. Eu li um tempo atrás sobre Santo Ambrósio, e ele dizia sobre a oração que nós estamos falando. Santo Ambrósio foi bispo e doutor mais ou menos lá no século IV. Ele dizia assim: orar com insistência e repetidamente, não pela duração, mas continuada e com frequência. Entenderam? Olha só, orar com insistência. Vocês lembram pela manhã que Jesus, naquela oração de submissão, conforme a angústia vinha, a palavra diz que ele rezava com mais insistência, não era assim? Então as nossas orações existem momentos que elas devem ser com mais insistência. Com mais insistência. Então, não pela duração, ficar 1h30 só, Senhor. Não. Uma duração adequada, mas continuada e com frequência. Porque senão a pessoa vai acabar se perdendo. Aí ele fala assim: entra no teu quarto. Tem uma palavra que diz assim: entra no teu quarto, não é verdade, para rezar. Olha como que ele faz como que ele trabalha essa questão. Ele fala assim: entra em teu quarto, não entendas porém um quarto cercado por paredes. Ou seja, é claro, se você quer um silêncio, você vai entrar no quarto ou na sala, enfim, qualquer cômodo da sua casa. Mas ele quer contar um outro lado dessa palavra. E diz assim: não entendas um quarto cercado por paredes, onde o teu corpo fica fechado, mas o quarto que existe dentro de ti. Olha só, do quarto que existe dentro de ti, onde são encerrados os teus pensamentos, onde moram os teus sentimentos. Esse quarto da tua oração, em toda parte está contigo. Em toda parte ele é secreto, sem outro juiz que não seja somente Deus. Olha o que ele fala. O que ele quer dizer? Que o quarto, se você utilizar um quarto, as paredes, enfim, o ambiente, para que você fique tranquilo, sim. Mas o que ele quer dizer? Entra dentro do teu fórum íntimo. Você tem um fórum íntimo, onde muitas pessoas não conhecem a tua intimidade. E você não abre a tua intimidade para qualquer pessoa. E nem devemos. Existem verdades que não é para todo mundo saber em relação à nossa vida. Não é verdade? Tem verdades que as pessoas não precisam saber a totalidade das verdades da nossa vida. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir verdades da nossa vida. Agora, o único que pode e deve ouvir é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Santo Ambrósio fala: quando você for a um lugar para orar, entra dentro no teu fórum íntimo. Entra lá dentro e conta para Jesus tudo aquilo que você não conta para as pessoas. Tudo aquilo que muitas vezes o teu melhor amigo, o teu esposo, ou filhos não sabem. Entra lá dentro e o Deus que te vê, Ele te dará a graça. Querido Jesus Cristo, Ele nos impulsiona e sempre nos impulsionará a que peçamos aquilo que necessitamos. A que peçamos
aquilo que necessitamos. Amados, eu não me lembro, mas eu já chorei como criança. Você também chorou como criança? Já. Você chorou como adolescente, não derramou lágrimas como adolescente, como pré-adolescente, enfim, muitas etapas da tua vida. Amados, você já chorou como pessoa adulta, não já chorou? Não são lágrimas diferentes? Porque conforme nós caminhamos, as responsabilidades elas diferem também. E Jesus me conhece, e Jesus te conhece, desde as lágrimas da época de criança até agora de uma pessoa madura. E nós sabemos o peso de uma lágrima de uma pessoa adulta. Quando Jesus perdeu seu amigo Lázaro, ele também chorou. Lá na cruz ele derramou lágrimas, ele derramou sangue, isso é um peso. Por isso que Jesus fala, vem a mim, vinde todos, vem a mim você que está carregado, você está sobrecarregado. Você não aguenta mais, você não aguenta, você vai explodir. Literalmente você vai explodir. Vem a mim os cansados, os fatigados, os doentes, os oprimidos, vem a mim. Dê o seu jugo para mim, não é assim? Vem a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado sobre o fardo. E ele fala que o meu fardo é leve, o fardo dele é leve. Vocês entendem? É isso que ele fala. Venham a mim todos. O que é esse venham a mim? Entregar nas suas mãos. Colocar nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que muitas vezes, quem sabe a gente já perguntou, e eu me lembro, uma fase da minha vida que eu falava, puxa vida, meu Deus, por que tu não curas o meu filho logo? Lembram-se de manhã que eu falei? Muitas vezes eu perguntava a Jesus, por que você não cura meu filho logo? Você não me liberta o meu filho de uma vez por todas? Quantas vezes eu perguntava isso? Que eu queria uma coisa rápida. Que hoje nós estamos vivendo numa cultura das coisas ocorrerem, acontecerem, e a gente conseguir as coisas muito rapidamente. E de repente essa cultura do mundo fica impregnada em nós, e nós também queremos as coisas de Deus no já, no agora. E Jesus falava ao meu coração que os meus defeitos e os meus pecados eram instrumentos de santificação, que isso me mantinha na humildade e na total dependência dele. Então ele queria a minha conversão. Por isso que a cura do meu filho demorou mais de 5 anos. Porque ele queria converter os nossos corações. O meu filho foi um instrumento. Graças a Deus foi curado. Mas o que ele queria? Ele queria, sim, me restaurar não só a mim, mas a minha esposa e tantas outras pessoas da minha família. Então, essas perguntas que muitas vezes nós fazemos, Senhor, mas por que essa demora? E a gente reza, a gente ora, por que essa demora, Senhor? Então, gente, esses nossos defeitos são instrumentos de santificação. A gente vai buscando, e isso nos mantém na dependência dEle. Como Paulo fala, prefiro gloriar-me na fraqueza para que habite em mim a força de Deus. Gente, não é verdade que quando você está fraco que se busca Deus? A gente não insiste quando a coisa está ficando preta, não é? Quando a coisa, a situação não está boa. Por isso que fala, prefiro gloriar-me na fraqueza, para que Cristo seja a minha força. Então, gente, por vezes a gente não quer passar por situação difícil, mas é necessário. É necessário. Amados, você pode pegar a experiência da tua vida. Pode pegar a tua experiência. Você vê que a nossa oração mais insistente é quando a situação não está bem. Sim ou não? Sim. Todos, e é verdade.
É uma verdade que não tem como a gente esconder embaixo do tapete. Não é verdade? E a gente com Deus, muitas vezes, a gente, desculpem, não vocês e algumas pessoas, as pessoas respeitam e se colocam na presença de Deus, elas não respeitam isso. Você vê quando você vê uma plaquinha num gramado, não pise na grama. Você já percebeu em muitos lugares, não pise na grama. Outra, não fume. Ninguém faz isso, você viu? Todo mundo fica de lado, não é assim? Mas quando Deus nos pede amá-lo sobre todas as coisas, quantas pessoas têm amado e buscado a Deus sobre todas as coisas? O quarto mandamento, queridos: honra o teu pai e a tua mãe. E é o único dos mandamentos que traz uma promessa. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você vai ser feliz e você vai ser cumulado de longevidade. São plaquinhas, desculpem falar, são plaquinhas que nós não as vemos. A gente vê proibido estacionar, não pise na grama, não fume, não faça isso. Essas coisas, gente, nós respeitamos. Os mandamentos da lei de Deus, a pessoa que tem uma oração constante, ela sabe que aqueles mandamentos devem ser respeitados. Não só não pise na grama, mas amar a Deus sobre todas as coisas e outro semelhante, amar o teu irmão como a ti mesmo. Amém? E isso é a graça de Deus. Queridos, Jesus Cristo, Ele nos impulsiona a que peçamos a Ele mesmo, claro, a graça do quê? De que a gente possa realmente pedir ao Senhor. Eu vou pegar aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 42, tem a cura de Bartimeu. Olha só, quando ele chegou a Jericó, saiu dali os discípulos, numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, ele lança aquilo que estava preso na vida dele, todos os temores, e o cego ergueu-se num salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? E é isso que eu falei para vocês. Jesus Cristo, Ele nos impulsiona a pedir aquilo que nós necessitamos. Querido, você que está na sua casa, se você quiser pegar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 e até os 52, aí está um belo exemplo para todos nós, para que Jesus nos impulsiona a pedir. Você tem pedido na tua oração? Nós temos pedido. Muitas vezes nós nos esquecemos de pedir, e aqui Jesus, Ele toma a palavra, depois da coragem: o que você quer que eu te faça? Rabone. Em aramaico, na verdade, ele fala: Rabone. Respondeu o cego: que eu veja. Jesus disse: vai, porque a tua fé foi que te salvou e que te curou. Amados, eu me lembro, e quantas graças vocês já não pediram também. E vocês foram atendidos, não foram? Então, esse se deixar impulsionar, entregar mesmo, não ter medo de que na tua oração você possa entregar a tua vida. Gente, essa semana que passou aqui, gente, eu rezava toda hora, todo dia, à noite, de madrugada. Não foi uma coisa incomum, porque o Espírito Santo, ele fazia com que eu estivesse sempre em oração.
no trabalho, em casa, que agora a minha esposa está em Aguaí, que o meu cunhado veio a falecer em Aguaí, ela está lá, depois do programa vou buscá-la lá em Aguaí, meu cunhado veio a falecer, então, essa semana foi para lá com a minha cunhada Cidinha, com a minha sogra, e eu fiquei em casa sozinho, tenho meu filho e a minha filha, mas, enfim, dentro de casa um silêncio. Isso propiciou o quê? A que eu tivesse uma comunhão muito grande com o Senhor. Foi uma grande graça para mim. Amados, diz a palavra, Jesus Cristo, ele fala, também a palavra diz em Mateus 7, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Isso é oração, gente. Nós precisamos pedir. Buscar. Vocês estão aqui porque vocês estão buscando. Eu também estou buscando. Eu não sou um homem completo. Eu vou me aprimorando a cada dia. Isso é a nossa caminhada. Você, muitas vezes a pessoa, como que ela descobre Deus? Sabe uma das situações? Veja bem. Você descobriu na sua vida ou na sua família a causa porque alguma pessoa pode morrer. Sim ou não? Uma doença. Gente, uma doença, ninguém quer morrer. Nós sabemos que vamos morrer, mas ninguém quer. Queridos, nós estamos nesse momento entre duas vontades, a humana e a divina. Amados, aí a pessoa se torna madura e ela vai em busca. Quando descobre uma causa pela qual é capaz de morrer, não é verdade? Quando se descobre uma doença que é difícil, já corre a rezar, não é assim? Primeira coisa, é médico e oração. Não tem como. A nossa oração parte por aí. É oração, aí a gente atropela tudo. O tempo que nós não tínhamos, eu já começo a descobrir que eu tenho tempo para Deus. Até então não tinha. A doença, ela começou assim, foi um divisor de águas. A doença, ela foi um divisor de águas. Eu não tinha tempo para Deus. Quando eu descubro uma doença degenerativa, uma doença que requer um tratamento especial, que ela pode ser causa de uma morte prematura, aí eu começo a buscar Deus. Sim ou não que é assim? Gente, essa é uma realidade nua e crua. Até os corações mais duros. Queridos, eu vivia, quando aquele problema com meu filho, eu tinha trabalho, eu trabalhava, eu tinha uma vida de muito trabalho, desgastante, mas eu não tinha 1 minuto, meia hora para Deus. E as pessoas da comunidade vinham, batia palma lá em casa. Seu Vanderlei, vem na comunidade, seu Vanderlei. Senhor, porque eu ia em 2 oportunidades, Natal e Sexta-feira Santa. Eu ia 2 vezes por ano na igreja. E sempre que eu ia, eles me convidavam para ler. E eles falavam, seu Vanderlei, o senhor precisa vir para a comunidade. O senhor sabe ler bem, e nós não temos muita comunidade iniciando aquela coisa. Eu falava, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas, seu Vanderlei, o senhor precisa nos ajudar. Eu não tenho tempo. Queridos, quando a doença bateu lá na porta de casa, sabe o que aconteceu? Eu arrumei tempo. Por isso, queridos, Deus, Ele permite situação adversa para que nós nos despertemos a Ele. Para que eu me desperte a Ele. Infelizmente, só quando a doença, algo difícil bater na porta da nossa casa, você está perdendo o seu filho, você está perdendo a esposa, um membro querido da sua casa, aí você começa a entrar em oração. E sabe o que Jesus faz com você, meu amado? Ele não pergunta onde você andou ou não. Ele te abraça, Ele te acolhe, porque Ele te esperava.
Deus nos espera. É como o filho pródigo, ele foi, vendeu, aprontou. Quando ele voltou, o pai abraçou calorosamente e falou: vem, filho, eu vou fazer uma festa com você. Amados, Jesus se põe no Pai por cada um de nós. Jesus se põe no Pai, Ele intercede por cada um de nós. Ou seja, Ele se põe no Pai, Ele fala: ô Pai, sabe o grandão gauchão lá? Sabe aquele? Ah, sim, eu estou pedindo por ele. É assim que ele faz. Sabe aquele senhor lá, aquele que veio do Rio Grande do Sul, o senhor trouxe, é aquele. Jesus se põe no Pai. Pela tua situação, pela tua vida. É isso que Deus faz. Essa é a intercessão do Mestre. Então aí que entra a natureza, a nossa natureza debilitada, as vontades desvirtuadas do mundo, não é verdade? As inversões de valores que a gente tem visto, quantas inversões de valores em que estamos vivendo? Muitas vezes nós pedimos algo que Deus sabe e nós ignoramos, viu gente? Que não, olha só, que não nos será bom. Existem algumas coisas que a gente pede que não nos será bom, mas pelo contrário, um mal. Queridos, por mais incompreensível que humanamente nos pareça, quando Deus, Ele retém aquilo que Tiago fala: pedis e não recebereis, porque pedis mal, mas com o fim de satisfazer das suas paixões. Então, se é alguma coisa que não vai contribuir com o teu bem, Deus não nos dará. Vocês entendem? Se for pelo reino de Deus, que você vai contribuir pelo reino de Deus, e que tiver em conformidade com a palavra de Deus, e aquilo há de contribuir para que você testemunhe, que você valorize, e eu tenho certeza que Deus dará ao teu coração. Amém? Amém. São Basílio, também, comentando as palavras desse Evangelho de Santiago, ele fala assim: pedes e não recebes. Ele fala assim em São Basílio: porque a tua oração foi mal feita. Olha o que ele fala, São Basílio, atenção, não é o Vanderlei não, hein? Eu apenas estou pegando a palavra de São Basílio. Você pede e não recebe, porque a tua oração foi mal feita, ou sem fé, sem devoção ao desejo, ou porque pedistes coisa que não te referia à tua salvação eterna, ou pediste sem perseverança. Tem gente que não tem perseverança no pedido de oração. Na cura do meu filho foi 5 anos. Queridos, e uma das coisas que nós precisamos nos inteirar é o quê? Que nós temos em Mateus 21, no versículo 13, que quando Jesus entra no templo, ele expulsa todos aqueles que estavam lá dentro no comércio, derrubou mesa, enfim, fez uma limpeza lá dentro do templo. E vocês sabem o que Jesus falou àquelas pessoas? Minha casa é uma casa de oração. Jesus falando, a minha casa é uma casa de oração. Amados, queridos que nos ouvem, você, mulher, você, homem, nós precisamos retornar com mais amor à igreja. Hoje, gente, muitas vezes é difícil, ninguém é contra nada. Eu acho que em tudo tem coisas boas, não tem? Tem coisas ruins e coisas boas. Gente, mas na casa do Senhor só tem coisa boa. Na igreja eu nunca vi coisa ruim. Tem coisa ruim? Só coisa boa. Pessoas que estão em busca da salvação. Quando um membro está ferido, um membro sofre a pé, ou mão, a cabeça, os outros, eles se ajudam, não é assim?
Retornem à igreja, amados e amadas de Deus. Ah, mas eu fui ferido na igreja, não fui compreendido. Volta à igreja de Deus. Lá, eu fico emocionado. Lá é um lugar onde você pode falar amém. Lá é um lugar onde o padre, ele é a persona em Cristo. Lá que ele te eleva ao Senhor. É na igreja que você começa a perceber que você faz parte desse grande rebanho, desse grande pastor que é Jesus Cristo. Isso que a oração faz em mim. Eu descubro que eu tenho um bom pastor. Eu descubro que o Senhor, pela sua graça, ministeriou um padre. Que o padre é ao nosso favor. Que o padre é tua escuta. Que o sacerdote, ele ouve as tuas misérias, ele ouve as minhas misérias. Ele ouve os meus pecados, gente. Muitas vezes a gente vai confessar, muita gente não tem vergonha de contar algumas coisinhas. Tem ou não tem? Nós temos, gente. Todos nós temos. Tem algumas coisinhas, eu falo, nossa, será que eu conto isso? É uma coisinha, não sei nem se é pecado ou não é, a gente não fica assim às vezes. E o padre está lá, fala meu filho, fala minha filha. E você conta meio até de cabeça baixa, né? Meio assim. Olha padre, foi isso. E o padre depois bate nas suas costas, fala, meu filho, Deus te ama, sejam perdoados os teus pecados. É o próprio Cristo que te ouve. A oração te leva a isso, a confessar os teus pecados. Um dos papéis do Espírito Santo é nos mostrar o quão pequenos somos e quão dependentes de Deus nós somos. É na oração que nós adquirimos tudo isso, amados. É por isso que o Senhor, Ele tem nos impulsionado pela sua graça, pela força do Espírito Santo. Queridos de Deus, não vá apenas pela causa. Ontem eu vi o padre, nós estamos em Assembleia da Renovação Carismática, o padre Jean estava lá, e ele falava assim, ele contou da vida dele, o que ele era depois da sua vocação. Aí ele falou que ele, enquanto ele estava na sua vocação, ele tinha muitos sabores da vida, ou seja, alguns vícios da vida, do cotidiano. Ele colocou como sabores. E enquanto ele estava como seminarista, ele falava assim, puxa vida, meu Deus, retira esses sabores do mundo que não contribuem, que não têm contribuído com o meu crescimento. Vocês entendem? Quando a gente vai para Deus, a gente começa também a retirar algumas coisas da nossa vida. Não existem sabores, entre aspas, situações que nós vivíamos que a gente fala, ai meu Deus, isso não combina. Não tem coisa que não combina com cristão? Tem ou não tem? Tem algumas coisas que não combina. Aí ele falava assim, a oração do padre Jean, Senhor, retira esses sabores, eu não quero mais isso. Vai me atrapalhar. É que nem nós também na nossa oração, Senhor, retira esses sabores, afasta de mim essas coisas que não têm contribuído com a minha caminhada de fé. Vocês entendem? Trazer para dentro da nossa casa, a minha casa de oração, a tua casa de oração. Como Jesus entrou dentro do templo e viu os vendilhões que faziam o que queriam, ele expulsou outros e falou, gente, aqui é casa de oração, onde você fala e esse Deus, Ele te ouve e te responde com amor e com carinho. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé. E eu peço, nós aqui também, esse lugar é a casa de oração. É um lugar de oração. E nós, nesse momento, eu convido todos vocês que estão aqui, a que vocês entreguem realmente aquela intenção que você trouxe aqui.
quem sabe membros da família, ou doenças, problemas afetivos, sentimentais, desordem dentro da família. Quem sabe um estado de inferno dentro de você, você vive como que uns conflitos interiores, e mais se parece com um inferninho interior. Fala para Jesus, Jesus, escreva o teu nome que tudo pode dentro dessas situações. Jesus, escreva nessa situação o teu nome, que tudo pode. Amados, a nossa oração deve ser sempre cristocêntrica. Cristo no centro. É Ele quem realiza, Ele que vive, é Ele que intercede por nós. Ele vive para sempre. Na carta aos Hebreus fala, Ele vive para sempre. É Ele que intercede por nós. Querido Deus amado, derrama essa graça sobre essas pessoas, meu Deus. Libera, Senhor, uma bênção especial para os sofredores, por aqueles que sofrem por membros da família. Quem sabe aqui você está representando algumas pessoas que não puderam. Você está rezando por aqueles que não rezam. Você está pedindo por aqueles que não pedem. Você está pedindo a experiência de Deus para aqueles que não tiveram. Você os representa aqui nessa tarde. Que Jesus, a palavra fala, que a oração do justo e da mulher justa tem muita eficácia. E eu tenho certeza, meu amado e minha amada irmã, Deus não deve nada a pessoa alguma. Atenção, Deus não deve nada a pessoa alguma. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que é Jesus. E Ele falou que tudo que pedirdes em meu nome, creiam que já o recebestes. Amados, eu creio que esse dia, dentro da continuidade da programação, da grade desse programa Louvemos o Senhor, você com certeza já se encontrou com Jesus. E nós te louvamos e nós bendizemos o teu nome por toda a graça que estamos recebendo nesse dia. Erga teu braço e me acompanha. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Eu creio que a minha oração, ela tem eficácia. E eu já recebi, na fé, aquilo que tu prometestes. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Amém. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Esse nome há poder. Jesus, esse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, esse nome há poder. Cante com o coração, meu irmão. Jesus, esse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Pegue o seu braço e diga: o impossível Ele pode realizar.
nome de Jesus. Jesus. Levantemos as nossas mãos e digamos juntos: